Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a este episódio, mais um daqui da rúbrica das análises da off-season e previsão da época 23-24. Lá está, é a continuação. Agora é sempre a descarrilar. É verdade que ainda falta, na altura, pessoalmente que estamos a gravar, ainda falta um mês e meio, mas já está, temos de começar aqui a descarrilar mais equipas, porque são 30, atenção, são 30. E ainda por cima isto não vai sair quase todos os dias, vai haver ali um espaçamento, lá está, de um dia entre episódios, mais ou menos assim, por isso, na mesma temos que andar aqui a descarrilar e desta vez vamos aqui para Dallas, para falar aqui da off-season, que, dando já a minha primeira impressão, foi até positiva, não é? E também fazer a previsão desta época daqui da equipa do Texas. Mas para comentar isto, lá está, costumo trazer sempre adeptos, como sempre, e trouxe os dois adeptos que fizeram comigo o episódio também da previsão da off-season, ou seja, tinha que ser assim, não é? Primeiro apresentando o Isaac. Isaac, está tudo bem contigo? Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite e vamos ver. E também o Fred, da página Mavs Show. Tudo bem, Fred? Está tudo. Obrigado pelo convite mais uma vez. E bora lá falar um bocadinho dos Dallas. Exatamente. E o primeiro tópico, lá está, porque são 5 tópicos, digamos assim. Isto, atenção, é como os outros episódios. Lá está, temos aí 4 ou 5 tópicos, em que o primeiro é, digamos assim, a análise à off-season. E vamos começar a falar do que eles fizeram, aqui os Dallas, na questão da free agency, digamos assim. Em que tivemos aqui, esta aqui a primeira, basicamente foi a digamos assim, o que mais importava dos Dallas foi esta questão do Kyrie Irving, na questão da free agency, que ele era free agent, e ele renovou 126 por 3 anos, embora, atenção, o terceiro ano é player option e desses 126, lá está, 6 não são garantidos, 6 têm tipo a questão dos incentivos, tem a ver com o número de jogos que joga e também a nível também de vitórias que ele joga, atenção, ou seja, de vitórias que os Dallas conseguem com ele a jogar. Passando já para este, pronto, é claramente a headline daqui da off-season dos Dallas, não é indiscutível. Passando para ti, Isaac, foi um bom contrato, não é? Um bom contrato no certo sentido, não é? A mesmo a nível de dinheiro, ok, tinha-se que dar este dinheiro ao jogador, porque é um jogador de grande qualidade, o Kyrie, mas foi um bom contrato. A meu ver, já agora dando a minha opinião, foi. Gostei muito. Isaac. Sim, Ok. sim, eu gostei muito. Eu acho que fiquei um pouco surpreendido com esse contrato. Eu pensei que fosse mais. Pensei que era à volta de 170, mais ou menos 3 anos. Porque todos sabemos que a Irving já foi muitas vezes a e essas coisas todas e também está quase um pouco em fim de carreira e pensei que fosse, queria mais dinheiro. Estava a contar também que eu ia ficar em Dallas. Acho que ele se sente respeitado lá e várias vezes eu disse isso. E o contrato para mim acho fantástico para os Dallas e para ele. Acho que ele merece esse contrato e Dallas também ficou ali um bocado aliviado do que Exato. E até para o próprio jogador tem a questão de pá, se quiseres ganhar mais 2 milhões, tens de jogar, mesma questão das vitórias, ou seja, estar empenhado a levar a equipa a ganhar. Fred, também mesma opinião, não é? Pá, belo contrato. Lá está, no contexto do Kyrie que andava, como nós sabemos, e nós comentámos isso da previsão da off-season, podia ser algo exigente, mas chegou ao fim, ok, aceitou este contrato que a meu ver até foi bom. Lá está, não foi um contrato longo, de muitos anos, e a um preço, digamos assim, lá está, 40 milhões de média, não é? Sim, foi o que falámos até no vídeo de análise da previsão da off-season. Nós esperávamos muito mais dinheiro. Eu, pelo menos, esperava que fosse ser muito mais dinheiro e estava com medo de que o contrato também fosse mais longo do que 3 anos, que ia dificultar muito a vida para Dallas depois no futuro para,
para mais movimentações. E também ia falar disso dos incentivos, que foi muito bem jogado, aquilo dos incentivos dele ter que jogar jogos e ter que fazer um mínimo de jogos por época, acho eu. Também foi muito bem jogado pela parte do Nico Harrison, porque obriga lá está a Kyrie a estar presente e a não faltar jogos se ele quer receber a totalidade do contrato. Mas sim, acho que foi um bom contrato e também o facto de acabar o contrato no ano em que acaba o contrato do Luka. Ou seja, se por acaso as coisas correrem mal e o Luka, vamos dizer aqui na eventualidade de sair de Dallas no final do contrato, pelo menos não vamos ter o contrato de Kyrie também ali durante mais um ano ou dois ali na cap, a ocupar o nosso cap space e podemos No a payroll partir da daí equipa. no payroll. Ou seja, acho que foi perfeito o contrato e mantivemos um jogador que é muito importante e que vai ser a nossa segunda estrela e que vai ter muita importância nesta época, por isso acho que foi excelente. Muito bem. Agora vou passar aqui pelas, vamos assim, outras renovações e também pegar aqui nas contratações, mas passar assim de modo geral e vou deixar para o último, digamos assim, move que fizeram a tal troca de Grant Williams para o fim, digamos assim, que também foi um bocado mais tarde também. Primeiro foi aqui a contratação do Seth Curry, lá está 9,2 milhões, em que o segundo ano não é garantido. Depois a renovação daqui do White Power, 12 milhões por 3 anos, ou seja, uma média de 4 milhões, digamos assim, anuais, em que o último ano é player option do jogador. Depois temos aqui o regresso à NBA do Dante Exum, que atenção, aqui está mal, tenho que corrigir aqui, que são, digamos assim, 2 anos de contrato a ganhar 3 milhões de dólares, embora o segundo ano também não é contrato garantido. E depois tem um que foi mais recentemente, que foi o Derrick Jones Jr., aí sim foi 2 milhões por um ano. Fred, agora passo para ti. De maneira geral, gostaste destes outros moves dos Dallas que falei aqui? Sim, gostei. Um dos problemas, eu acho que um dos problemas de Dallas era a profundidade do plantel no ano passado, ou seja, tínhamos o Doncic, tínhamos o Tim Hardaway, tínhamos o Brunson noutros anos, o Dinwiddie, mas depois no banco faltava sempre qualidade. E eu acho que este ano o Dallas vai ter muita mais profundidade no plantel. O Seth Curry é um dos melhores atiradores da liga, que é muito importante ter este tipo de jogadores à volta de Doncic e de Kyrie. O Dwight Powell, pronto, é talvez a movimentação que eu gosto menos, mas percebo o lado de renovar com o Dwight Powell, que é um jogador importante no balneário. Exatamente, é isso que eu ia comentar contigo. Aliás, foi uma que antes de arrancarmos aqui, tive a conversa aqui com o Isaac, antes tu entraste também, e nós falámos lá está, dessa questão do White Power, a renovação foi por ser um captain, digamos assim, da equipe. É uma espécie de capitão e é importante. E também é uma love threat para o Luka. E ele e o Luka no pick and roll tem sempre um resultado. Depois o Dante Exum. Eu não conhecia muito o jogador, mas eu tenho visto os jogos da Austrália lá no Mundial e eu tenho gostado muito. É mais um ball handler para a equipa e defensivamente ele tem mostrado ser muito forte, que é mais, lá está, mais um aspecto que o Dallas tinha que melhorar era no meio campo defensivo e tanto a contratação do Exum como do Derrick Jones vem ajudar nesse lado. Não são jogadores que vão fazer a diferença, mas são jogadores que vêm ajudar a partir do banco nesse lado do campo. Por isso eu acho que todas as movimentações foram inteligentes, não foram assim movimentações como a do Van Vliet, com aqueles valores absurdos, foram inteligentes, foram bem pensadas e acho que tivemos muito bem nestas pequenas movimentações nestes jogadores para o banco e para a rotação. Muito bem. Isaac, também a tua opinião sobre estes jogadores? Eu acho que com poucos ativos e para oferecer que Dallas fez, na minha opinião, um brilhante trabalho. Gostei dos moves todos. Grant Williams, um tipo de jogador que gosto muito de ver. Um grande que sabe defender quase todas as posições. Acho que vai ser uma mais-valia para Dallas e que vai ter mais minutos, mais oportunidade de se mostrar o valor dele.
porque eu lá no Boston era no banco e eu aqui no Itália vai ser titular. É claramente óbvio. E acho que também só tem 24 anos, mais uma razão, que ele pode evoluir ainda mais numa equipa como as Dallas. E a ver Luca e a ver Kyrie Irving, melhor ainda. Derrick Jones foi outro modo que eu gostei muito. Porque não, claro que não vai criar tanto impacto, mas vai ajudar algumas das fraquezas que Dallas já tinha desde que Luca veio. Seth Curry, toda a gente conhece, nomeadamente os fãs dos Mavericks, que não há uma pessoa que não gosta dele e que sabe que ele se encaixa muito bem no perfil com o Luka. E com o Kyrie, porque também jogou com ele no Nets. O Dantinson, eu vi alguns jogos da Austrália e o que me mostrou, o que mais gostei nele foi a defesa dele no perímetro. Nós sofremos muito com isso na temporada anterior. Estávamos lá embaixo e entre as equipas que pior defendem o perímetro. E acho que ele vai criar bom impacto. Então ele vai jogar alguns minutos, 10, 15 minutos, na minha opinião, porque ele também mostrou na Faiba que mostrava que melhorou também a sua consistência no ataque. Acho que a terceira para mim vai ser de vez. Aí acho que vai correr bem. Acho que vai correr bem. E outro jogador que veio mais. Acho que já fez toda. E basicamente passaste uns nomes que íamos falar a seguir, já tocaste neles, lá está, do Grant Williams e do Holmes. O Holmes até ia passar para a parte do draft, mas já podemos pegar. Faltou o Holmes. Exato, mas já agora o Holmes, Isaac. Olha, o Holmes é assim. Eu lembro-me do Holmes quando jogava nos Kings antes de vir o Sabonis. E ele, ofensivamente, era um dos melhores postos que eu conhecia lá na NBA. Chamou-me muita atenção. Depois veio o Sabonis e lá está. Ele perdeu os minutos dele. Então foi complicado e também teve uma situação dele com um caso que ele teve que também mexeu com ele. E ele também perdeu também a oportunidade lá nos Kings. E eu acho que ele vai voltar, pode voltar a ser o homem que eu conhecia quando eu jogava regularmente nos Kings. Depois tem o Pavel. Foi um contrato até acessível, tanto para ele como para os Dallas. Acho que não interfere tanto no cap. É quase um salário mínimo. E ele sempre foi um exemplo lá no balneário e que unia os jogadores, defendia. E acho que foi Dallas fez para manter o povo lá. Foi um custo bem. Muito bem. Fred, tocando nesses nomes, Grant Williams, lá está, e o Richard, principalmente esses dois, o Williams e o Holmes, digamos assim. Também o que é que tu achaste, lá está, que foram trocas, aliás. O Grant Williams foi uma troca que teve que envolver o San Antonio Spurs para absorver o contrato do Reggie Bullock, e os Dallas tiveram que dar aos San Antonio Spurs uma pick swap, digamos assim, para, lá está, pagar, digamos assim, absorver o contrato do Reggie Bullock. Receberam o Grant Williams num contrato que até, já agora, é 4 anos a 53 milhões. Não é assim nada mal, não é nada mal de todo. Sim, aliás, um bom contrato. Até como o Isaac disse, um jovem jogador que até mostrou, digamos assim, qualidade no Celtics, uma boa peça, um bom role player, digamos assim, que foi na equipa dos Celtics, digamos assim, que tem qualidade. E também, lá está, foi o Richard Holmes, que foi na tal troca que aconteceu, lá está, das tais trocas que os Dallas fizeram lá está, no draft, digamos assim. E queria saber então a tua opinião do que é que achaste, digamos assim, destas
destas trocas, digamos assim, e também tocando do Bertans, que finalmente livraram-se daquele contrato, não é? Sim, finalmente aquele contrato está longe de Dallas. Não, eu concordo com tudo o que o Isaac disse sobre o Grant Williams. É um jogador, é jovem, o contrato é bom e é o tipo de jogador que encaixa que nem uma luva naquilo que nós precisávamos. Nós precisávamos de um jogador de frontcourt para ajudar o Maxi Kleber, que fosse bom a defender no perímetro, que conseguisse defender várias posições. E conseguimos juntar isso também a um excelente atirador. O Grant Williams nas últimas épocas tem, acho que é à volta dos 40% da luta de 3 pontos, ou seja, juntar um excelente defesa a um bom atirador para jogar ao lado de Luka e Kyrie, acho que foi perfeito. Era talvez dentro das opções que havia, talvez o melhor encaixe que nós podíamos ter ali naquela posição. Por isso eu adorei a movimentação e acho que Grant Williams, tendo um papel mais importante na equipa de Dallas, eu acho que ele vai surpreender muita gente e vai fazer números muito melhores do que fazia nos Celtics. E o Richard Holmes é outra movimentação que eu acho que foi muito, digamos, underrated dos Dallas, porque o Richard Holmes era um jogador de double-double, que antes de chegar o Sabonis, e simplesmente depois da chegada de Sabonis ele meteu-se ali numa situação muito complicada e depois, como o Isaac disse, aquela situação que ele passou também que complicou tudo. E eu acho que ele em Dallas, e principalmente com os postos que Dallas tem, que é o Powell e o Lively, e eu acho que ele vai acabar por ser titular, se calhar não no início da época, mas depois vai acabar por entrar no 5 inicial, e eu acho que ele vai voltar, não digo aos números de Sacramento, mas vai voltar a ter grandes números, e eu acho que vai ser uma movimentação que as pessoas depois vão olhar que foi uma movimentação simples, demos o Bertans, recebemos, muita gente se calhar nem sabe que esta movimentação aconteceu, e eu acho que vai ser uma excelente movimentação, porque ele encaixa muito bem com o Luka, encaixa muito bem com o Kyrie. Acho que foi duas movimentações que eram precisas, encaixaram perfeito naquilo que nós precisávamos naquelas posições e não tivemos que dar nada de importante, ou seja, demos o Bullock, que era um jogador, eu até gostava do Bullock, mas era um jogador que não saía daquilo, nunca ia ser um jogador que ia marcar pela diferença, e demos o Bertans, que era aquele contrato péssimo, daquele que só sabia lançar, mas defender aquilo era uma via verde. Por isso adorei as duas movimentações e acho que vão ser muito importantes para Dallas, ambos os jogadores desta época. Exato, exato. Aliás, o Richard Holmes, eu lembro quando ele estava para ser free agent, os Dallas andavam ali a namorar, que Sim, queriam, já andava, já andava. já andavam ali E, a namorar, só que acabou por renovar pelo Sacramento e Kings. se eu não me engano, ele para a trade acontecer, ele abdicou de 1 milhão e tal do trade kicker ou algo do género que ele tinha para vir para Dallas. E ele disse que era mesmo porque ele precisava de uma nova casa e que Dallas era um lugar que ele adorava e que estava muito ansioso para jogar. Ou seja, ele também quer estar cá e deve estar com aquela que se costuma dizer com o chip no ombro. Para mostrar ao pessoal de Sacramento que ele ainda está vivo e que ainda pode jogar na NBA muitos minutos e fazer grandes números. Por isso vamos ver. Sim, e a questão é que ele em Sacramento, lá está, com a vinda de Porzingis não resultou bem, porque lá está, com a vinda de Porzingis e até novo treinador, houve ali mudança no jogo que não se adequava a ele. Pronto, e pá, lá está, e não há assim muita coisa. Aliás, os Dallas não, os Sacramento Kings, que nós, de certo modo, acompanhámos mais um bocado por causa da questão do nosso Nemias, Do houve uma fase Keta, que claro. eles andavam uma fase que eles andavam ali a testar postos. Testou o Holmes, Sim, testou sim, o sim. Nemias, testou o Alex Lamb, depois pronto, o Alex Lamb foi um bocado afastado por causa da questão da guerra, que é completamente compreensível. Claro. E depois, por exemplo, nos playoffs, quem era o posto, digamos assim, suplente Sabonis era o Lyles. E o Lyles é Era um lá, eu stretch, sim. e o Lyles é um stretch 5, ou seja, não é um poste, lá está como o Sim, Holmes, ou sim, seja, sim. o jogo dos Kings não estava adequado para o Holmes e acabou por sair, e acho que foi bem para o jogador, e também os Kings também, de certo modo também, não é? E por isso os Sim, Dallas, aproveitando, lá está, da trade exception que ganharam com a troca do Bertans, não é? É que
basicamente os OKC absorveram o contrato todo do... Houve uma troca de posições, lá está, porque os Dallas tinha a pick 10, o OKC tinha a 12, e eles trocaram de posições, em que os OKC passaram para a 10 e foram draftar o Cason Wallace, e os Dallas foram para a 12 porque já tinha aquele alvo, que já vamos falar daqui um bocado, um alvo no draft. E com isso, os Dallas disseram, ok, trocámos, mas vocês têm que ficar aqui com o contrato do Bertans. Aceitaram, e depois destes 17 milhões que ele tinha, lá está de contrato, pegaram e foram lá está aos Sacramento Kings e buscar o Holmes usando essa trade exception, em que depois os Sacramento Kings ficaram com essa trade exception, ou seja, trade exception dos 17 passou para 12 por causa do contrato do Holmes, e agora os Kings é que têm a tal trade exception de 12 milhões, e os Dallas ainda têm, atenção, acho que ainda têm 5 milhões ainda lá está para usar, embora acho que existe ainda uma trade deadline, eles só podem usar, acho eu, durante o ano. Isto, ou seja, esta época, digamos assim, até à trade deadline, só podem usar esse valor, digamos assim. Muito bem. Agora, vamos passar para o draft. Exatamente. Vamos passar aqui para o draft dos Dallas. Como já falei aqui, houve ali... A noite do draft foi bem agitada para os Dallas, porque como já falei aqui, houve aqui as trocas de picks, digamos assim, da 10 para a 12ª, em que selecionaram aqui este como eu digo, já era um alvo, digamos assim, e até estava na minha mock draft, o Derek Lavery, porque era, pá, realmente, tirando, obviamente, o Vitor Amaniama, o Lavery era o melhor poste lá está, daquela classe. E os Dallas, pá, foram buscar, como digo, já estavam ali observados, e os Dallas, como nós sabemos, e nós comentámos isso na previsão da off-season, era uma equipa que precisava de postes, lá está, de big guys, foram buscar ele, e não só, foram buscar aqui o Olivier Maxence Prosper, que deu uma gracinha ali valente na Summer League. Mas passando para ti primeiro, Isaac, o que é que tu achaste destas escolhas? Eu acho que gostaste muito, não é? Então do Prosper, que como eu digo, brilhou ali na Summer League, não é? Eu gostei da escolha, claro. Acho que o Dallas foi atrás do óbvio na primeira pick, que é um poste. Toda a gente sabe, as equipas da NBA sabiam que os Dallas provavelmente iam para um poste. E acho que fizeram a escolha certa, na minha opinião também, no meu ponto de vista, porque também tinham poucos ativos para trocar por um poste, embora conseguiram um, mas também temos outro para mais lá para a frente. Acho que, na minha opinião, o Derrick Weber não vai jogar logo ao início da temporada, ainda vai ter que adaptar-se, treinar, porque normalmente é mais difícil para começar na NBA. O Amax que eu surpreendi-me, eu não sei como é que eles conseguiram outra pick da primeira ronda. E eu, sinceramente, também não conhecia o jogador. Quando conheci, fui logo pesquisar e também ouvi comentários de jornalistas conhecidos lá nos Estados Unidos que falaram muito bem dele. O Amax foi... Desculpa interromper. O Amax foi por causa da tal troca do Holmes, porque estás a perceber? A troca do Holmes. Sim, lá está. Eu fiquei surpreendido. Os Dallas conseguiram a pique. Eu fiquei muito surpreendido. Não estava à espera que iam conseguir o Holmes mais o Amax. Era a primeira ronda. Nem sempre é fácil conseguir uma pique dessas sem dar alguma coisa em troca. E a Summer League também provou as habilidades defensivas dele e também um jogador que me faz lembrar que já passou dos Dallas, que era o Dorian Finney-Smith. Mas ele vai ser, claro, vai ser superior a ele porque ele veio do draft, o Dorian não. Gostei muito das duas escolhas. Acho que o Amask até é capaz de jogar ao início da temporada. Tenho algumas coisas que é preciso para o início da temporada. O Henrique que mais lá para o meio da temporada é capaz de voltar. Gostei do draft dos Dallas. Isto lá está, a tal coisa foi tipo, aos Sacramento Kings eles precisavam de, lá está, de retirar o ordenado, porque o Holmes ganhava cerca de 12, 13 milhões mais ou menos, era por aí, e eles
basicamente os Dallas disseram assim: vocês querem que nós absorvemos o contrato do Holmes, vocês ficamos com a vossa pick, e acho que também os Dallas eram um cashzito, ou seja, um bocado de dinheiro para os Sacramento Kings, e acabou por fazer, por acontecer, Sim, digamos assim. foi surpreendente, não acha? É, Conseguir uma pique da primeira ronda porque o contrato do homem não é assim tão sim, péssimo. e se calhar Nem é eles pensam, considerado entre os piores contratos da NBA. Por e se isso é que calhar eu digo, fiquei surpreendido com o terreno dessa pique. a questão é que eles queriam livrar de contratos, queriam ter cap Exato. space, estás a ver? Para renovar com os Dallas. Era uma equipa que eles tinham que ter cuidado com o cap. Os Dallas não, desculpa, os Sacramento Kings. Tem um Eles tinham pouco o preço alto para os Kings, que, não? sim, mas eles tinham que ter cuidado, sabes porquê? Porque eles tinham que renovar com o Harrison Barnes, e que aconteceu isso, atenção, e renovaram com o Sabonis, ou seja, e depois também foram buscar, pronto, estamos a tocar um bocado na questão dos Exato. Sacramento Kings, mas foram buscar também, também renovaram com o Trey Lyles, também que era free agent, e depois foram buscar o Vezenkov, estás a ver? Que é verdade que era jogador que eles tinham os draft rights, mas tinham que pagar o contrato, ou seja, que ia afetar o cap. Pois. E eles basicamente tiveram que fazer este move que era tipo, pá, temos que fazer isto que é para conseguir ficar com, lá está, lá está, segurar Foi o os preço, free foi o agents. preço. Foi o preço a pagar para, lá está, é como disseste bem, foi o preço a pagar para renovar com aqueles jogadores que falei, percebes? Foi um bocado por aí. E aliás, eu acho que até da Trade Exception eles usaram para buscar o Chris Duarte dos Pacers, mas para isso tinha que andar a ver, mas acho que foi isso que aconteceu. Muito bem. Fred, também o que é que achaste destes dois jogadores que os Dallas foram buscar no draft ali, vias trocas, digamos assim? Porque basicamente os dois foram afetados, entre aspas, pelas trocas, não é? O que aconteceu? Sim. Eu gostei muito da noite de draft, não só dos dois jogadores que escolhemos, mas de todas as movimentações que fizemos. Ou seja, supostamente o jogador que nós queríamos para a pick 10 era o Lively e conseguimos escolhê-lo e mesmo assim livrar-nos do contrato do Bertante. E depois conseguimos escolher o que eu não conhecia o Omex, mas o que os entendidos diziam ser um dos melhores defesas do perímetro nesta classe. Ou seja, mais uma vez, Dallas fez movimentações para o que precisava, que era defesa, um poste, jogadores atléticos, bons a defender. O Derek Lively provou também na Summer League que é um daqueles postos que consegue ir ao perímetro defender. É um jogador ágil, um jogador com capacidade no perímetro de defender um jogador, não tem problemas em ir para esses campos. Ou seja, mais uma vez, é defesa, jogadores jovens para juntar ao núcleo do Luka, Grant Williams, Josh Green, Jaden Hardy. Ficamos com um roster muito mais jovem, muito mais atlético, muito mais versátil no meio campo defensivo. E depois, lá está, eu acho que o Omex, que brilhou na Summer League e que provou ser um defesa espetacular, e tal como o Isaac disse, faz-me lembrar muito o Finney Smith. Se calhar até melhor, porque tem a parte de ser capaz de no drible, enfrentar um adversário. Se calhar o Finney Smith era um bocadinho melhor no lançamento de três, mas o Omex ainda tem muito tempo para evoluir nesse lado do campo. Eu acho que o Omex, tal como o Isaac disse, vai começar a época e vai ter minutos. Porque eu acho que vai ser um jogador que facilmente entra na rotação ali a jogar como wing, a vir a partir do banco. O Lively, lá está, eu acho que é como o Isaac disse, vai ter um bocadinho mais dificuldades na adaptação à NBA, mas também acho que, lá está, é sempre a história do Dwight Powell. Se o Dwight Powell começar a época e provar mais uma vez que não pode jogar, o Richard Holmes entra ao 5 inicial e se calhar o Lively vem a partir do banco se mostrar qualidades para isso. Mas o Lively ainda estou com algumas dúvidas se ele vai conseguir transportar o seu jogo para a NBA. Ou seja, eu acho que ele tem o teto muito alto, pode vir a ser um poste a lutar por Defensive Player of the Year e tudo isso, mas eu não sei onde é que está o chão dele, não sei se ele vai ser capaz de chegar a isso. O Omex eu acho que vai ser desde o início um jogador de rotação e daqui a uns anos vamos estar a falar dele como um dos melhores wings da liga, porque eu estou mesmo muito esperançoso e gostei muito do que vi na Summer League
E lá está, acho que foi uma noite de draft das melhores que Dallas já fez. Dallas só teve assim uma noite de draft top, que foi a do Luka e do Brunson, Uhum. nos últimos anos, e esta está num nível muito alto do que Dallas costuma fazer no draft, por isso, lá está, adorei. Sim, eu acho que lá está, do Luka e do Brunson continua lá em cima, Sim, digamos assim, continua lá em sim, cima. opa, escolhemos até dois bons Porque jogadores nessa aí. O Luka foi trade, digamos, foi uma troca, que depois até, se formos a Sim, ver, não sim, teve sim. assim muito risco, ou seja, era uma pick, é verdade. Ou seja, para além da troca, mas tiveram de dar uma pick, mas foi o Cam Reddish que chega, que vamos a ver, anda ali, pronto, Sim, um no, bocado. Agora está nos perdido. Lakers, não é? Anda ali um bocado perdido, digamos assim, a ver se consegue agarrar uma equipa que aposte nele, mas lá está, ele também é um jogador bastante irregular, e o Branson foi um achado, por isso, Foi a pá, primeira, foi a primeira pick da second round, acho eu. acho que também Foi foi assim, foi 31, uma só. grande escolha. Exato, exato. Mas assim, concordo com o que vocês disseram. O Library em neve verde vai estar ali no banco. Se calhar, olha, acontecer como aconteceu o Mark Williams dos Hornets, pegando esse exemplo. Mark Williams, que agora é titular absoluto e vai ser grande aposta dos Hornets, mas Sim, no início da época, aquele primeiro mesinho, mês e meio, tá-se salvo erro, jogar na teve G-League e a tal. jogar na G-League, exato, Exato. e pode acontecer isso com o Livery, ou seja, não vou dizer que passando uns meses já vai ser titular absoluto, não, mas aos poucos estar ali a ganhar o seu espaço, digamos assim. Sim, E o Prosper, acho que pronto, o Prosper, ou o Max, como diz o Isaac bem, que lá está, digamos assim, o nickname dele, acho que é um jogador que até para o Jason Kidd, acho que vai ser do agrado dele e acho que vai ser aposta, sim, não sim. muito forte, mas lá está também aos poucos vai ser, lá está, vai ter alguns minutos, isso então aqueles jogos em que a equipa está assim a descansar alguns jogadores, que acontece nos back-to-backs, especialmente, pode ser uma aposta até jogar ali um jogo a titular e isso, e ver realmente o que é que ele vale. Muito bem, Exato. sobre a off-season, não está fechado, falta aqui um tópico que é o que é que a equipa ainda pode fazer, digamos assim, nesta off-season. E quando digo off-season é até começar a NBA, não vamos ir aí até à trade deadline, não vamos por aí, que até lá ainda pode haver, lá está, seja que, embora os Dallas não estão envolvidos nas tais trocas do Lillard e da Harden, que são as principais novelas, não é? Na altura que estou a gravar, mas há uma questão que pode ainda se calhar ser falada, que é o Josh Green. Porquê? Porque o Josh Green, como falámos no episódio da previsão, o Josh Green vai entrar no seu último ano de contrato e até ao início da NBA, até dia 24 ou 23, por volta, lá está, é um desses dias, lá está, pode ainda, lá está, ainda estender o seu contrato de rookie. Uh, Perguntando para ti, Fred, lá está, Josh Green, achas que os Dallas ainda vão querer chegar a um acordo com o jogador e despachar, digamos, este dossiê e renovar com ele? Eu espero que sim. Agora, lá está, eu acho que disse isto até no vídeo da análise da previsão da off-season, que foi, nós temos que tentar renovar com ele o mais rápido possível, para evitar que ele agora tenha assim um salto enorme e depois temos que lhe pagar muito mais durante a época. Mas temos que renovar com ele, temos que continuar agora que temos um roster muito mais jovem, temos que tentar manter estes jogadores mais jovens na nossa equipa. E o Josh Green, eu acho que ele vai ser titular este ano, ali na posição 3, por isso eu acho que ele vai acabar por renovar. E se eu não me engano, ele deu uma entrevista agora na seleção há uns dias a dizer que queria renovar e que queria ficar em Dallas e que as conversações já começaram. Por isso já estão Sim. a conversar, agora é esperar que consigam encontrar ali um bom contrato, bons valores, tanto para ele como para Dallas. Sim, também lá está, pronto, também estamos a falar de um jogador que me falaste bem, ele estava no Mundial, ou seja, pronto, se calhar foi um dossiê que os Dallas Sim, e o próprio jogador, até pode ter sido o próprio jogador, os Dallas estavam interessados em coisa e ele disse, não, depois do Mundial só tratamos disso, depois, claro. como o foco agora é aqui ajudar a seleção e pode ter acontecido, lá está E, isso, e agora vamos ver, lá está, porque lá está, e atenção, já aconteceu, aliás, lembro do Jordan Poole ter sido, pronto, também foi graças àquele suco do Draymond Green, mas o próprio Tyler Hero, ou seja, houve renovações que foram tardias e foram até quase ali sim, quase acabar, ali digamos, na é, deadline. da deadline das rookie extensions. Por isso, o Josh Green pode acontecer isso, ou seja, durante o training camp ou nos jogos de Sim, pre-season, acontecer essa renovação. E como tu dizes, eu concordo.
para os Dallas não correr o risco de, se o jogador, que nós já iremos tocar na questão de 5 titular, mas se o jogador passa a ser titular e tem uma breakout season, lá está, o seu valor para o ano, Sim. imagina, ele pode chegar a mesa de negociações e com algumas legitimidade pedir 20 milhões anuais ou perto disso. E é por E isso ele na seleção australiana ele está a titular e o Taibu está no banco, que foi um jogador que nós fomos atrás esta off-season. Só que depois os Blazers deram match no contrato, ou seja, eu acho que ele também. E é como o treinador da Austrália diz, ele defensivamente ele está excelente. E que Dallas vai precisar de ajuda defensiva tendo Luka e Kyrie a titulares, por isso eu acho que ele vai saltar. E até mais uma coisa que por acaso vi ontem, os repórteres lá nos Estados Unidos continuam a falar muito de Capela pós Dallas. E que os Dallas ainda estão interessados em trazer Capela via trade. Antes da época começar, por isso é só como vi isso também achei que podíamos falar um bocado sobre isso. E eu acho que não vai acontecer, mas continua-se a falar muito, por isso eu não sei se vai acontecer ou não. O Capela, de certo modo, acho que faz um bocado. Depende de como é que o Jason Kidd quer orquestrar a equipa, mas já iremos falar na questão. Vamos falar mais na questão do 5 titular, que lá está o encaixe, que, como eu digo, Sim. os Dallas, tirando prontos, os nomes óbvios, não é? Há ali posições que estão ali um bocado incógnitas e pode depender. Mas já iremos tocar nisso. Isaac, passando para ti. Também achas, pronto, lá está, até o fecho não, até o início da época, Josh Green, também achas que esse caso vai ficar resolvido? Eu acho que a situação do contrato, o entendimento vai acontecer antes de começar a temporada. Acho que vai ser bom também para ele entrar na temporada com o contrato já assinado para aumentar ainda mais a confiança nele e que mostrar que Dallas confia nele, que pode ser um jogador titular da equipa. E então ainda vemos que ele ainda tem uma pouca autoconfiança e se ele renovar o contrato antes de começar a temporada vai ser bom para ele também para ganhar a sua confiança e claro que Dallas também vai ser bom para ele porque a temporada pode correr muito bem a ele e tu não assinar antes da temporada pode ficar muito mais caro para Dallas depois de começar a temporada. Por isso o melhor é assinar o mais depressa possível. E acho que vai acontecer. Sim, e é um bocado que nós falamos aqui. Ele tinha um campeonato do mundo, se calhar o foco estava mais para ajudar a seleção, na preparação, jogos amigáveis que aconteceram antes para o campeonato do mundo, e se calhar essa questão foi tipo deixada de lado, digamos assim, e agora que, entretanto, a Austrália já tem as contas arrumadas, já não estão no Mundial, digamos assim, já foram eliminadas, mas já têm as contas arrumadas no sentido de já garantiram também o apuramento para os Jogos Olímpicos. Ou seja, a partir de agora, ou seja, o homem já tem cabeça para falar com a gente e também para falar com o Mark Cuban e com o GM dos Dallas para essas questões essas questões, lá está, da rookie extension. Vamos então para o próximo tópico, que é o tal 5 provável, o 5 que nós achamos, ou gostávamos também, já agora também podemos ir por aí, o 5 que nós gostávamos que lá está a equipa de Dallas joga, digamos assim. Agora vou passar para ti primeiro, Fred. Qual é o 5 que tu mais... Primeiro vamos falar o 5 que nós mais gostávamos de ver a equipa de Dallas jogar, depois vamos pensar no 5 mais provável, ou seja, entrar na cabeça do Jason Kidd e ver qual é aquele 5 que ele está a pensar orquestrar na equipa. Sim. Mas passando para ti, Fred, qual era o 5 que tu mais gostavas? Que eu mais gostava? Eu gostava, claro, acho que o backcourt é óbvio. Acho que aí. Sim. Basicamente só falta lá está, os 3 forwards, digamos assim. O que eu mais gostava talvez fosse Josh Green a 3, o Grant Williams a 4 e o Richaun Holmes a 5. Acho que se fosse eu era isso que eu tentava fazer. Acho que nos dava tudo o que nós precisávamos. Não sei. Acho que era isso. Acho que não estou a ver o Tim Hardaway e eu gosto mais dele a vir do banco. Era isso. Era Josh Green, Grant Williams e Richaun Holmes. Isaac. Concordo com o que o Fred disse, é mesmo isso, é a minha opinião. Não mudava também o que o Fred disse.
Concordo plenamente, também gosto de ver o Hardaway no banco, o Seth Curry a liderar também o banco, por isso concordo com o Fred, sim. Eu lá está, eu tinha duas opções, era essa, mas tinha a outra que era um five out, digamos assim, que era não ter postes, e em vez de teres o Holmes, teres o Sim, Max Kleber. Ou seja, claro que tu também tiras pode. Exato. tu tiras a presença ali, lá está, da questão do Jafun, lá está, as combinações com o Luca, embora pick and roll, nós vimos isso, pick and roll não era um pick and roll, é um pick and pop entre o Luca e o Max Kleber, já vimos isso Sim, acontecer. Só que não é como eu digo, é um pick and pop, ou seja, em vez do jogador atacar o sexto, o jogador fica na linha de 3 e recebe a bola, seja exato. do Luca ou seja do Kyrie. Uh, e, um, e também pode isso acontecer, lá está, e basicamente espaçar ao máximo o campo, ou seja, tens ali o Luka e o Kyrie como dupla de base e depois basicamente atiradores, que até o próprio Josh Green tem melhorado imenso na questão do lançamento. Esta última época até foi muito boa, uma evolução muito boa. E tens o Grant Williams, que já vimos nos Boston Celtics, é aquele jogador catch and shoot, pode ficar ali no canto, e o Max Kleber também, que aliás, os adeptos dos Lakers, alguns ainda se lembram daquele buzzer beater que ele fez. Olha, eu por Mas acaso não tinha pensado nisso, mas ficava interessante com o Cliver a jogar ali na posição 5. Olha, por acaso até gostava também de ver é, isso. é uma opção five out e acho que é tipo uma dead. Como é que se diz? É tipo quando a equipa está no clutch time e precisa ganhar mesmo um jogo e está Sim, ali sim, coisa e precisa sim. de pontos para recuperar ou para desempatar o jogo, se calhar, lá está, ou para a última jogada, digamos assim, a última jogada do encontro. Sim, sim, sim. Falta poucos segundos, os Dallas se calhar vão apresentar esse, lá está, que é o que tem mais opções, digamos assim, de marcar pontos, se calhar pode ir por aí. Muito bem, agora vamos passar o que é que acham que o Jason Kidd vai optar. Luke e Kyrie, ok. Eu acho que o Josh Green também. Acho Sim, que o sim, sim. Josh Green também. E com isso o Tim Hardaway passa para sexto homem, digamos assim, da equipa. Passa ele a ser tipo um sexto homem. Ele, o Seth Curry, digamos assim. Mas o Tim Hardaway, ok, com mais um bocado de relevo, digamos assim. O Grant Williams também, porque foi a contratação forte, sim, digamos, a contratação forte da época dos Dallas e lá está, os Dallas realmente, já, atenção, o Grant Williams já era um interesse dos Dallas, já era falado quando, Há um muito dia antes tempo. da Free Agency, dias antes de Free Agency, falava-se muito dos Dallas interessados nele, não sei o quê, por isso acredito que realmente ok. Agora, a posição 5 lá está, depende do que eu falei há pouco, depende do que é que o Jason Kidd quer, se quer pôr o Power, que já está na equipa há muitos anos, nós já dissemos aqui um team leader, um captain. Se, lá está, falaste da questão do Capela, se realmente o Jason Kidd diz não, quero um posto-me ao Capela, se quer, lá está o Bertrand, se quer, opá, lá está, é o Holmes também, que foi por via troca. Aí eu já tenho muitas dúvidas do que realmente o que vai na cabeça do Jason Kidd, é a tal posição 5, digamos assim. Sim. Isaac, o que é que tu achas que o Jason Kidd, agora já não é o teu gosto, é o que é que achas que o Jason Kidd vai apostar? Se também estás de acordo comigo, só aquela posição 5 é que se calhar é uma incógnita, digamos, de Claramente, prever, mas, maior mas, dúvida ter o posto. Eu mas de resto achas que é o que nós estamos aqui a falar, não é? Achas que ali. concordo absolutamente com tudo o que estão a dizer. Concordo com tudo o que estão a dizer. Acho que não tenho mais nada a dizer, porque o que vocês disseram acho que é tudo. Uhum. Muito bem, Fred, também é de acordo. Só ali, achas também na própria cabeça do Jason Kidd, só a posição de posto é que está ali indeciso, digamos assim, ou. Sim, eu acho que de 1 a 4 acho que está decidido. Eu acho que o Kid vai apostar no Powell. Eu não gosto, mas eu acho que ele vai meter o Powell no 5 inicial outra vez. Mas vai chegar a uma altura que eu acho que ele vai acabar por trocar e o Powell vai saltar fora, mas eu acho que ele vai começar com o Powell. Um, ou veremos se vier um posto, porque eu acho que o 5 é claramente a posição mais fraca da equipa. Ou seja, também entendo se o Dallas fizer mais alguma coisa, é na tentativa de ir buscar um 5 melhor. Não sei, mas eu acho que vai começar com o Paulo, infelizmente. Muito bem. Agora, vamos para a previsão da época. E um bocado como eu disse ao Isaac, esta época, esta próxima época, não é 23, 24,
dando a previsão aos Dallas, opa, eu acho que pior que o ano passado é impossível, só se acontecer uma desgraça, tipo Kyrie e Lucas se lesionarem Por e tipo, favor, por favor, só que se, isso não aconteça. só se acontecer isso, atenção, porque senão, pior que aquilo o ano passado é impossível. Mas não, mas acho que os Dallas acho que vai ser uma equipa que vão estar, de certo modo, a meu ver, vão estar melhor, porque como estamos aqui a relatar, a off-season correu muito bem para os Dallas, aquela noite de draft, como nós já falámos aqui, contratações. Aliás, também foi um bocado, eu não vou dizer, o Mighty Stable dava jeito aos Dallas, aquele role player a vir do banco, que se calhar o jogador não é um grande jogador ofensivo, já vimos que isso estagnou e já não há assim de esperanças para o desenvolvimento, mas para o lado defensivo, para segurar vantagens, ou a equipa está ali com dificuldades para segurar ali um jogador adversário, não sei o que, metes ali o Tybull para basicamente abrandar, digamos, ou parar esse jogador. Acho que dava jeito, mas foi pena. Pronto, os Trailblazers tinham essa, pronto, a tal questão da Restricted Free Agency e usaram, basicamente fizeram um match e igualaram e ficaram com o jogador. Mas eu acho que a partir dos Dallas vai ser, acho que vai ser um bocado a época de altos e baixos, porque também vai haver ali umas fases que a equipa vai se tentar encontrar aos poucos, não é? Porque lá está, o Grant Williams vem de uma realidade diferente, digamos assim, vem para uma equipa, o próprio Kyrie e o Luka, como nós vimos e comentámos quando estivemos aqui em junho, aquilo estava ainda a ganhar, lá está, tal química, a entenderem-se, não é? Porque são jogadores gostam de ter a bola da mão, embora o Kyrie já começou na altura dos Nets a jogar bem off-ball, quando na altura que estava com o Harden, e se calhar aqui com o Doncic pode resultar, mas acho que vai ser uma época altos e baixos, mas no final acho que os Dallas vão estar naquela zona e na guerra campal do play-in, mas guerra campal, mas no sentido de vai estar na zona de play-in, pelo menos. Eu acredito nisso aí. Agora, passando para ti, Fred, também achas a mesma coisa, não é? Sim, o meu lado de adepto mais esperançoso quero acreditar que, ou seja, foi o que eu disse no vídeo lá no podcast que fizemos em junho. Eu acho que Dallas só precisava de algumas coisas para não estar tão mal como estava no ano passado, e era defesa no perímetro, jogadores mais atléticos, e nós na off-season tratámos da maioria dos problemas. E eu acho que nós, tratando esses problemas, nós não somos assim tão maus como a opinião agora recente das pessoas mostra. E eu acho que nós te podemos surpreender a partir daí, ou seja, Dallas, se conseguir formar ali um grupo forte como formou no ano em que fomos às Conference Finals, com o talento do Kyrie e do Luka, com a defesa do Williams e do Derrick Jones e do Josh Green e do Lomax, eu acho que nós podemos surpreender, mas isto é o meu lado mais esperançoso, e quando eu digo surpreender é estar ali no top 3, 4 da conferência. Agora, o meu lado mais realista quer que pelo menos aos playoffs diretos nós consigamos ir. Eu não gosto do play-in porque é ali perder e estás fora e não e ficar fora outra vez de tudo, eu acho que é impensável, por amor de Deus. Não consigo andar outro ano a ver os playoffs sem estar ali a ver os Dallas. Vamos ver. Não, eu estou muito ainda não sei. Depende muito da entrada, de como a equipa se habituarem uns aos outros. E não só, eu acho que também depende um bocado dos outros, como eu digo, porque ali há muita equipa, há muitas Warriors, equipas há Denver fortes. Nuggets, Sim. os próprios Memphis Grizzlies já provaram que sem Ja Morant, seja por lesão, seja quando ele teve aquela suspensão, Sim, embora só de apenas conseguem, não é 8, mesmo? conseguem estar ali, ou seja, os Lakers com o LeBron, tirando o partido com os dois, aquelas duas estrelas, estão saudáveis, obviamente, não vamos estar aqui Sim. com os seis coisa, mas os Lakers, se tiverem aqueles dois saudáveis, também vai uma equipa coisa. Os próprios Kings não vai ser uma equipa que agora vai cair por lá para baixo, fora de play, não. Vai ser uma equipa que vai estar ali também na discussão, embora eu acho que eles não vão repetir o feito de terceiro lugar, atenção, não vão repetir, a meu ver, mas, como eu digo, podem estar ali na luta. E Depois os Dallas os também, Pelicans também. lá está, tem muitas vários equipas. Timberwolves, ou seja, são os próprios OKC Thunders, se aquela rapaziada dá um salto de qualidade, também precisa ter atenção. Ou seja, muitas equipas, os Dallas está ali no meio. Está ali no meio e pode acontecer. Não acredito que cair fora do play-in possa. Eu já disse isso ao Isaac, a minha equipa, mas eu vou guardar em segredo as tais equipas que, embora pronto, os Spurs,
os Trailblazers, já, pronto, os próprios Utah Jazz, que até já fiz o episódio do Utah Jazz também. Já discutimos isso com o Adepto e estamos um bocado de acordo, que é uma equipa que pronto, pode estar ali na luta do play-in, mas depois vai chegar ao fim, se calhar depois do Sim, All-Star sim, sim, Game, sim. desligam a ficha, passando uma semana do All-Star Game, desligam a ficha e depois Claro. vão olhar para o draft, mas depois sobram duas equipas e pronto. Eu já disse ao Isaac quais são as equipas que ficam fora, vou guardar em segredo, mas não são os Dallas. Eu acho que os Dallas vão estar naquela zona e vão estar ali na disputa. Como tu disse, Espero que está sim. estar ali na disputa, lá está, como tu falas e bem, do sexto lugar, que é aquela posição segura para ir aos playoffs. E acredito nisso. Embora, como eu digo, vai ser ali altos e baixos, vamos ter ali semanas em que os Dallas vão perder jogos, sei quê, pronto, e não vai ser tudo colorido, digamos assim. Vai haver ali. Sim, E o, sim, e o sim. próprio recorde, aliás, nós vimos no ano passado, o recorde das equipas que ficaram até na zona da zona do sexto lugar foi tipo exatamente 44-38, ou seja, 53% apenas de vitórias. Por isso também acredito que pode. Qualquer equipa, atenção, seja Dallas ou quem for, acho que também vai estar nesse registro. Isaac, também queria saber embora já até discutimos antes do Fred teres entrado aqui do estudo de gravação, qual é a tua previsão da época para os Dallas? Não é? Também és de acordo connosco, não é? É assim, com as movimentações, comparando a equipa atual com o ano passado, o Dallas está minimamente melhor. Também tenho o caso de as duas estrelas dos Dallas vão ter mais tempo para treinarem juntos, vão começar a temporada juntos e também acho que vai ser bom para ele e também para os restantes colegas. Obviamente resolveram a maior parte, não todo, mas a maior parte dos problemas que Dallas tinha o ano passado. A profundidade, para mim é bastante óbvio que Dallas melhorou bem a profundidade. Saudável quanto que eles vão terminar nos melhores 6. Espero, tenho expectativa, como fã, adepto, terminar no top 4. No ponto realista, acho que terminam no top 6. Uhum. Ou seja, garantir o tal o sexto lugar, não é? Playoff direto, não é? No sexto lugar, tanto pode ser sexto, quinto, pelo menos no top 6, saudáveis, todos, o Boca e essas coisas. O mais importante, os jogadores mais importantes, na minha opinião, vão terminar no top 6. E espero que terminem no top 4. Porque acho que também é o que eles querem. Sim. Também querem ter mando de quadra nos playoffs. A meta deles é terminar no top 4. Sim, é a tal cena de home court advantage. Mas no top 6 eles devem terminar. Acho que deste ano não vão ter o dele. Muito bem. Agora, para finalizar aqui o episódio, que estamos quase a fechar, vamos para o quinto tópico. Fui acrescentando, lá está, com os primeiros mesmo episódios, depois chega a um ponto, não, vou acrescentar este tópico aqui, que é as hot takes, digamos assim. Hot takes, ou seja umas previsões, pronto, já falamos aqui da previsão da classificação, mas pode ser a questão que por acaso estamos a pegar mais nos últimos episódios, mais na questão individual, ou seja, até tocando na questão dos prémios, digamos assim, e, ou seja, os prémios dos jogadores que podem ganhar. Pá, dizer que Luka pode ser MVP já não é um hot take, porque o Luka é sempre favorito, é sempre favorito a ganhar, digamos, pronto, a ganhar o prémio, já foi há um par de anos, digamos assim, candidato, e chega ao fim, pronto, não, ainda por cima no ano passado, claro, depois daquela queda não podia ser. Mas não sei se vocês têm um hot take assim, não sei, Isaac, tens algum hot take mais no aspecto individual, não é? Que é o que nós nos outros episódios temos feito, não é? Assim, depende mesmo da temporada dos Dallas. Claro que Dallas terminar no top 4 vai depender muito também do Luka, não é? O melhor jogador
sempre como o em Boston, o Tatum também terminar no top 4 também vai estar na disputa para o MVP. E eu acho que o MVP e se já vai terminar no top 4, acho que o Luka tem uma grande probabilidade de conseguir o prémio individual dele. Outro prémio, acho que não sei se o sexto homem possa ser O Tim Hardaway. o Hardaway. Não sei se o Hardaway conseguir entrar bem no banco, acho que tem alguma possibilidade de conseguir também o prémio de sexto homem. Não estou a ver outro prémio para a equipa de Dallas. Fred, hot takes que tenhas. Lá está, eu acho que este ano é o ano que o Luka ganha MVP, mas isso não é uma hot take. Mas eu acho que vai ser este ano. Uma hot take, eu digo que o Omax vai estar numa All Rookie Team. Não sei se é na primeira, se é na segunda, mas eu acho que o Omax vai estar numa All Rookie Team. Eu estou muito esperançoso que ele vai ter uma época top. E digo assim que o Nico Harrison vai ser o Executive of the Year porque os Dallas vão surpreender e deve-se muito às movimentações que ele fez na off-season. Olha, eu tenho aqui outra, já agora. Josh Green, Most Improved Player. E eu também estava a pensar nisso, só que ele Não vou dizer, ofensivamente... eu não vou dizer ganhar, mas estar ali no Mas pódio, estar sim. na lista, naquela, acho que é 3 ou 4 últimos finalistas, ele está lá. Estar ali. Depende Para ser do que mais ele realista, claro que se mostrar. eu disser vai ganhar, é uma hot take muito Claro, quente, claro, não é? claro. Mas, aliás, para isso acontecer, lá está, é como eu digo, historicamente o prémio Most Improved Player é um jogador que, não vou dizer um jogador banal, mas um jogador assim, nível médio da NBA, Sim. de repente dá um salto para All-Star e é mesmo selecionado nessa época como All-Star. E aí, ok, ou seja, para isso acontecer, acho que o Josh Green tinha que ser o nível de All-Star e é muito complicado. Aí é como o Isaac diz, depende da época dos Dallas e os Dallas para isso acontecer. Lá está, tinha que estar ali no topo da conferência e da liga, não é? Sim. Para levar 3 jogadores para o All-Star. Pronto, o Luka e o Kyrie apontaram quase certeza, principalmente o Kyrie também por causa da questão dos votos, que ele tem muitos fãs, não é? E o voto público conta. E por isso, pá, se calhar eu deixo aqui uma Josh Green ali para Most Improved Player, candidato, atenção. Se calhar. Ou até, eu não sei muito bem quais foram os números de Richard Holmes, mas se o Richard Holmes voltar aos números que tinha nos Kings, não sei se também pode estar nessa conversa. Só que eu não sei se depois os jogadores que já tiveram esses números na NBA depois são. A questão é que Pois, lá eu não sei. está. Isso eu já não sei se é assim. Porque o Most Improved eles fazem mais o contexto de evolução. É claro, pois. O Holmes é mais pegando o exemplo da NFL, é o comeback, ou seja, um É jogador o comeback, sim. o Holmes estava ali por baixo, sei quê, mas e depois dá uma comeback Pois. na carreira, isso já é mais para um prémio. Se houvesse um prémio, se calhar a NBA ainda mete isso, a NBA como gosta de fazer títulos, lá está, fez o Clutch também. Meter ali o comeback, se calhar fazem isso, Olha, e lá está, o e aí Clutch, enquadrava mais o Holmes, não é? eu já Aí nem me enquadrava. lembrava do Clutch, então eu tenho o hot take que o Kyrie ganha o Clutch. Ok. Que ele marcou no último período, ele tem sempre grandes números. Isaac, já agora, eu queria te perguntar, Josh Green como Most Improved Player, podes realmente ver isso Eu acontecer? acho que isso é muito difícil. É Não mod take, lá está, tenho entra muita na... confiança. Acho que esse prémio é muito difícil para o José Sobrino. Acho que há mais candidatos. Acho que há candidatos o suficiente para ganhar acima dele. Uhum. Acho muito difícil. É preciso mesmo eu dar aquele grande salto que, nomeadamente, os fãs de Dallas esperam dele. Sim. Mas não é impossível, claro que não é impossível, mas eu acho muito difícil. Muito bem. Por isso, pronto, com estas hot takes, vamos fechar aqui o episódio aqui dos Dallas, agradecer aqui a presença aqui do Isaac e do Fred. Fred, antes de ir embora, a tua página, pronto, o Match Show também é um bocado dedicada, não é? Aos Dallas, não é? Digamos assim, que metes lá, metes as notícias dos Dallas, não é?
Sim, vou falando mais sobre os Dallas, mas, por exemplo, agora ando a falar um bocadinho do Mundial, durante a época também falo de outras equipas, mas sim, é mais focado no que se passa na equipa dos Dallas. Por isso, se quiserem seguir, estão à vontade. Sim, o Isaac, pronto, também é uma página pessoal dele, mas o Isaac também comentas também as notícias, não é? Dos Dallas, não é? Sim, comento algumas coisas, mas nomeadamente falo dos aulas. Aliás, eu tenho utilizo atualmente o Twitter que é para acompanhar as notícias dos aulas e da NBA, mas nomeadamente mais sobre os aulas. É aquilo que eu mais me interessa no Twitter é para saber as novidades dos aulas. Muito bem. E com isto vamos despedir numa. Lá está, uma hora exata, exatamente, uma hora exata. Vamos fechar então aqui o episódio. Grande abraço a todos, em especial aqui ao Fred e ao Isaac pela companhia, mais uma vez, para falar aqui agora desta previsão desta próxima época dos Dallas e também a análise do que eles fizeram aqui nesta off-season. Grande abraço a todos e até à próxima.